Nos bastidores do dramático conflito no Oriente Médio, os Estados Unidos apresentaram uma proposta de cessar-fogo divulgada pela emissora israelense Kan para encerrar os conflitos no Líbano. O plano sugere um período de implementação de 60 dias, durante o qual o Hezbollah interromperia ataques a Israel e as forças de defesa de Israel cessariam operações ofensivas no Líbano. Nesse período, o Líbano enviaria 10.000 soldados do seu exército ao sul para monitorar a fronteira e desmantelar infraestruturas armadas não estatais. Além disso, seria estabelecido um mecanismo de monitoramento liderado pelos Estados Unidos, que incluiria a Organização das Nações Unidas, ONU, e outras nações para supervisionar o cumprimento e aplicar sanções em caso de violação. Após a implementação do plano de cessar-fogo, as FDI se retirariam do Líbano em 7 dias. As negociações visam avançar na implementação completa da Resolução 1701 da ONU, que proíbe a presença do Hezbollah ao sul do rio Litani. Autoridades dos Estados Unidos, Israel e Líbano seguem discutindo o plano e houve progresso real, segundo fontes israelenses. Entretanto, o êxito da proposta de cessar-fogo depende da adesão e cooperação total do Hezbollah. Embora o plano exija a suspensão dos ataques contra Israel, ele não demanda explicitamente o desarmamento do grupo. Em vez disso, responsabiliza as Forças Armadas libanesas por desmantelar infraestruturas militares não estatais e confiscar armas no sul do Líbano. No entanto, existe o risco de que líderes do Hezbollah não consigam garantir que todos os membros e milícias cumpram o acordo, especialmente devido a interrupções na sua estrutura de comando, o que poderia resultar em confrontos esporádicos durante a fase de implementação. Além do Hezbollah, o exército libanês precisaria desarmar outras milícias ativas na região, como células do Hamas e da Jihad Islâmica Palestina, que operam com o consentimento do Hezbollah. Essa presença de grupos armados no sul do Líbano pode dificultar a manutenção do cessar-fogo. A proposta também não exige a retirada do Hezbollah do sul do rio Litani, mas sim que o exército libanês seja a única força militar legítima na área, em alinhamento com a Resolução 1701 do Conselho de Segurança da ONU. A complexidade desse requisito é agravada pelo fato de muitos membros do Hezbollah serem nativos dessa região. Israel busca garantias dos Estados Unidos para apoiar uma ação militar no Líbano caso o cessar-fogo falhe. Em resposta, os Estados Unidos concordaram em fornecer uma carta lateral, prometendo apoio a Israel se o exército libanês ou a Força Interina das Nações Unidas no Líbano, UNIFIL, não cumprirem suas obrigações. A carta sugere que Israel consulte os Estados Unidos antes de qualquer ação militar no Líbano e que os ataques minimizem os danos civis. Além disso, os Estados Unidos pedem que os voos israelenses sobre o Líbano sejam limitados à coleta de inteligência, sem romper a barreira do som. No Líbano, líderes como o primeiro-ministro Mikati estão otimistas sobre o cessar-fogo, com expectativas de um acordo em breve. Autoridades libanesas têm evitado críticas públicas à proposta, mantendo espaço para negociações. A versão da proposta divulgada data de 26 de outubro e fontes indicam que nenhuma mudança significativa foi feita até o final de 1º de novembro. Por outro lado, a mídia ocidental reportou que o Irã está preparando uma retaliação contra os recentes ataques das Forças de Defesa de Israel ao Irã. Segundo fontes dentro do Irã, a resposta pode incluir o uso de drones de ataque unidirecionais e mísseis balísticos lançados a partir do território iraquiano. Em 29 de outubro, o líder supremo iraniano Ali Khamenei instruiu o Conselho Supremo de Segurança Nacional a planejar essa retaliação.
Fontes israelenses indicaram que milícias iraquianas apoiadas pelo Irã podem estar preparadas para realizar ataques em larga escala contra Israel nos próximos dias, usando drones e mísseis balísticos. O fato de Khamenei ter ordenado retaliação contra Israel corrobora a avaliação de que os recentes ataques da FDI ao Irã infligiram danos significativos à infraestrutura militar e de defesa iraniana. O fato de o Irã poder dirigir um ataque contra Israel por meio de seus representantes no Iraque destaca até que ponto o Irã aumentou seu controle militar e político sobre o governo federal do Iraque. Indo para o teatro de guerra na faixa de Gaza, em 1º de novembro, a 162ª Divisão da FDI continuou operações ostensivas em Jabalia, norte de Gaza, neutralizando vários combatentes e destruindo edifícios militares do Hamas. Segundo a FDI, a inteligência obtida de combatentes palestinos capturados tem auxiliado as tropas israelenses na identificação de alvos na faixa de Gaza. No centro de Gaza, a 252ª Divisão da FDI realizou operações em Nuseirat, onde um ataque aéreo neutralizou 13 pessoas, enquanto a Jihad Islâmica Palestina atacou uma escavadeira israelense na área. Em Khan Yunis, um ataque aéreo da FDI resultou na neutralização de Izz al-Din Qassab, importante membro do Hamas, responsável por coordenações com outras milícias palestinas. A 143ª Divisão também atuou em Rafah. Em resposta, a Jihad Islâmica Palestina lançou foguetes contra um posto de comando da FDI. Saindo de Gaza e indo para o teatro de guerra no Líbano, as forças israelenses enfrentaram o Hezbollah enquanto avançavam em torno de Qiam, no sul do Líbano, uma posição taticamente importante por seu terreno elevado e visão estratégica sobre o norte de Israel. Desde 28 de outubro, Israel avançou na região e o Hezbollah respondeu com intensos ataques de foguetes em 1º de novembro, com relatos de combates íntimos com armas pequenas. Embora a localização seja estratégica, o Hezbollah parece estar oferecendo uma defesa desorganizada e ineficaz, alinhando-se a observações anteriores de que a organização tem dificuldades em montar uma defesa coesa no sul do Líbano. As forças de defesa de Israel mantêm operações ofensivas no sul do Líbano, destruindo infraestrutura e armamentos do Hezbollah e eliminando militantes. Em resposta, o Hezbollah afirmou realizar ataques contra a 210ª e a 98ª Divisão da FDI perto de Kfar Shouba, Shebaa e Kafir Kilá, apoiados por bombardeios de artilharia. Israel mantém controle de fogo nas proximidades de Blida, Maiz al-Jabal e Houla, limitando a mobilidade do Hezbollah, embora sem avançar diretamente nessas áreas. A FDI também revelou infraestrutura significativa do Hezbollah, incluindo lançadores de foguetes voltados para Israel, e realizou ataques aéreos letais contra militantes em áreas próximas. Em 1º de novembro, as forças de defesa de Israel intensificaram a campanha aérea contra a infraestrutura do Hezbollah no Líbano, atingindo mais de 200 alvos, incluindo locais de comando e controle, lançadores de foguetes e centros de produção de equipamentos militares.
Ataques ao sul de Beirute tiraram a vida de pelo menos 24 pessoas, com grandes danos a edifícios, enquanto ataques adicionais foram realizados em Nabatieh, onde a FDI alertou previamente os civis para evacuarem. Em Baalbek, no leste do Líbano, a FDI atacou alvos da unidade 4.400 do Hezbollah, que facilita o contrabando de armas da Síria, onde relatórios apontam que 54 pessoas perderam a vida. Além disso, operações foram conduzidas em Al-Qusayr, Síria, e Bint Jbeil, perto de áreas onde forças terrestres israelenses realizam operações ostensivas. Desde 1º de novembro, o Hezbollah realizou pelo menos 4 ataques contra Israel. Foguetes foram disparados contra forças israelenses em Metula, próximo às operações de limpeza das FDI no sul do Líbano. Além disso, 2 ataques com foguetes atingiram cidades no noroeste de Israel, incluindo Carmiel, onde cerca de 30 foguetes feriram vários civis. A Força Aérea Israelense também interceptou um drone que cruzava do Líbano para Israel. Esse foi mais um boletim de guerra, e na oportunidade, queremos mandar um salve especial para cada um de vocês que estão todos os dias fortalecendo nossa audiência. Muito obrigado! E se você sente no coração que pode fortalecer nosso trabalho, convidamos você a fazer parte do clube de membros aqui no YouTube. Sinceramente, você não terá muitos benefícios, mas por um valor simbólico, você vai financiar o nosso trabalho solo e será o patrocinador de matérias como essa que você acabou de assistir. Caso contrário, seu engajamento já é tudo. Então deixa aquele like gostoso, comenta e compartilha nossos vídeos, pois com a sua força, vamos crescer e nos tornar um canal gigante no futuro. Vida longa a todos os aliados do Boletim de Guerra.